Olá, pessoal, como vocês estão? Bom, meu nome é Caroline Taniguchi, eu sou nutricionista comportamental, terapeuta nutricional, e para quem não sabe, eu trabalho com o comportamento alimentar dos meus pacientes, visando um emagrecimento saudável e sustentável, tá? Sem efeito sanfona. Bom, esse vídeo eu vou deixar disponível para todo mundo que está aqui no YouTube, para todo mundo que está inscrito no canal, para os meus pacientes também, para quem não sabe, dentro do meu método de acompanhamento, eu também disponibilizo vídeos para os meus pacientes também terem um conhecimento maior sobre a alimentação, sobre organização, sobre comportamento alimentar de forma muito simples e palpável para eles, tá? Não venho com nada sobre nutricionismo, nada que vá trazer uma certa dificuldade para entender. E caso eles tenham algum tipo de dificuldade, eles também têm acesso direto a mim para poder tirar as dúvidas ali durante o acompanhamento nutricional. Bom, se você ainda não me segue no meu Instagram, eu convido você a me seguir. O meu Instagram é @nutrijapa, bem sugestivo mesmo. E eu espero que você me acompanhe por lá também, que eu posto muita coisa de valor, muita coisa sobre o meu dia a dia, minhas percepções sobre o emagrecimento, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pacientes, e a troca lá é muito valiosa, tá bom? Bom, vamos começar? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que é muito importante, mas que a gente às vezes não dá tanta atenção assim. A gente dá, só que do jeito errado, que é a nossa percepção sobre o nosso corpo, o nosso desejo em relação ao nosso emagrecimento. O que acontece? É muito comum que a gente se compare com outras pessoas, com o processo de emagrecimento de outras pessoas, com o corpo das outras pessoas. Mas eu quero que você se questione em relação a isso. O que você quer com o seu emagrecimento? É só a transformação do seu corpo? Ou você quer algo muito além disso? Quer mais saúde, mais bem-estar? Quer perceber o seu corpo desempenhando as atividades do dia a dia de uma melhor forma, com mais vigor, com mais aptidão física mesmo? Ou você só pensa na questão estética? Bom, vamos lá ressignificar isso. É muito importante que você entenda e que você tenha consciência de que o seu valor não está no seu formato físico. O valor, né? O porquê as pessoas gostam de você, por que que você é admirado ou admirada. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Se você acha que o seu valor está na forma física que você tem, no, na roupa que você veste, na forma como você se mostra mesmo, né? Em relação à sua imagem para as outras pessoas, provavelmente é porque você acabou aprendendo isso ao longo da sua vida. Pode ter acontecido porque dentro da sua casa os seus pais criticavam sobre a sua forma física, sobre você emagrecer ou sobre você engordar demais. Também pode ser por questões de comentários dos familiares ou de colegas quando você era menor. E acaba que por conta dessas coisas, acabou que por conta dessas coisas, hoje você passasse a se enxergar como você se enxerga hoje, achando que o seu valor tá só mesmo na sua forma física, no peso que você tem, no número de calça que você veste, no número de roupa que você veste. Você não consegue aceitar quando você vai ali comprar uma roupa e você precisa pegar um G, um GG ou um M, dependendo, né, da imagem que você formou aí para você mesmo também. Tenho alguns homens que me acompanham. Não acho ruim, acho ótimo. E o que acontece? Vamos analisar comigo. Às vezes você está querendo chegar num ponto, ou as pessoas exigiram de você que você chegasse num ponto, num corpo, que a sua estrutura óssea não comporta, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para as modelos
ou para mulheres que estão aí, que são digitais influencers, que têm um corpo que parece um corpo dos sonhos, e comparamos com o nosso, muitas vezes o nosso corpo ele é totalmente diferente desses padrões que a gente está olhando, né? O nosso corpo ele tem uma estrutura óssea, ele não é só gordura e músculo. Existe a estrutura óssea que vai definir as curvas, a forma do teu corpo. Também tem a questão da genética, do padrão ali da sua família de corpo. Tem famílias que têm um padrão de ter um quadril mais largo, tem famílias que têm um padrão de ser mais magrinho, tem famílias que têm um padrão de ter mais seios, tem famílias que têm o padrão de ter mais braço, mais coxa. Eu tenho o padrão de ter mais braço e mais coxa, mais quadril. Mas esse é o padrão da minha família. Qual é o padrão da sua família? Pensa aí, vamos numa reflexão comigo mesmo. Como que é o padrão da sua família? Com quem você se parece mais? Ai, Carol, não gosto de pensar sobre isso, porque quando eu olho com quem eu me pareço mais, eu me sinto frustrada, ou frustrado, porque eu não gosto do formato de corpo que eu tenho, do formato que eu puxei de alguém. Por que que você não gosta? Você acha que alguma coisa que você vai fazer vai mudar o seu padrão ósseo? Vamos dizer assim? Carol, mas eu tenho um padrão da minha família, mas hoje eu estou em excesso de peso. Vamos chegar lá, calma lá, tá? É, o nosso padrão ósseo é muito difícil de ser mudado, concorda comigo? Existem algumas cirurgias estéticas que as pessoas fazem para, por exemplo, tirar uma costela, mas a costela, ela é uma parte ali do nosso corpo que é importante para a proteção dos órgãos. Então, é importante você entender até que nível você está priorizando a estética. Será que priorizar a estética é importante mesmo? Será que é uma coisa que vai trazer benefícios para você a longo prazo? Ou só está fazendo com que você fique com mais neura sobre o seu corpo que você não precisaria ter, sabe? O que você precisa entender é o que o seu corpo ele precisa te servir para você poder fazer as coisas do dia a dia, fazer as coisas que você gosta de fazer com prazer. Por exemplo, eu postei esses dias para trás sobre como o meu excesso de peso quase me custou o prazer de viver. E por que que eu digo isso? Porque eu gosto muito de fazer trilhas no meio do mato, de ver cachoeiras, de poder mergulhar e tudo mais nessas cachoeiras. E teve um período da minha vida que eu tava mais sedentária e eu resolvi eu resolvi junto com os meus sogros, com o meu marido, que a gente ia subir o Cristo Redentor. Então a gente foi ali do Parque Lage até o Cristo Redentor a pé, por dentro da Mata Atlântica. Toda a vida eu fui treinada para fazer esse tipo de trilha. Mas eu estava destreinada porque eu estava sedentária e isso foi muito ruim, porque eu cheguei lá em cima passando muito mal. E além de chegar passando mal, não consegui aproveitar ao máximo aquele lugar maravilhoso. A vista estava linda, o céu estava limpo. Quem já visitou o Cristo Redentor pode não ter tido esse tipo de experiência, pode ter tido uma experiência de que o céu não estivesse tão limpo, num nível de você conseguir enxergar todas as coisas ali em volta, porque tem a maresia também, que vem e atrapalha a visão. E aí. Quando eu estava fazendo essa trilha para ir para o Cristo e para voltar do Cristo também, porque a gente tinha que voltar para o carro e a gente não pegou nenhum transporte, eu ficava me perguntando por que que eu parei de fazer exercício físico. Então, o meu corpo não estava me servindo naquele momento, não estava me dando o prazer de fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Então, você tem que pensar nisso. Seu corpo tá te permitindo fazer as coisas que você gosta, com prazer, com leveza, ou tá sendo pesado? Fazer uma caminhada no parque com a família tá sendo pesado. Andar e conversar tá sendo difícil. Subir uma escada é muito ruim. Amarrar um tênis é difícil porque a sua barriga atrapalha.
ficar em pé muito tempo é cansativo para você. Então tem que pensar nessas coisas. O nosso corpo, ele não é só estética, ele é funcionalidade em primeiro lugar. Combinado? Então olha para isso. Uma analogia que eu pensei em fazer foi em relação à estrutura óssea, né? Se eu não gosto da minha estrutura óssea, se eu não gosto do jeito que o meu corpo é, sem olhar para vias estéticas, tá? De mudança, e fazer uma analogia, por exemplo, a minha descendência. Eu sou descendente de japonês, e tá bem claro, né? Eu não gostar da minha descendência vai fazer eu mudar alguma coisa sobre isso sem vias estéticas, tá? Sem pensar em vias estéticas. Vai mudar alguma coisa? Não. Eu não gostar do meu corpo vai mudar alguma coisa? Não. Só vai fazer o quê? Que você se sinta mal com você mesmo ou com você mesma, por ser quem você é. Carol, mas eu posso passar por procedimentos estéticos. Tudo bem, você pode passar por procedimentos estéticos, mas isso não vai mudar quem você inicialmente era, não vai mudar a forma como você veio ao mundo, não vai mudar a sua descendência, não vai mudar a sua genética. Você pode mudar. Seus filhos vão vir do jeito semelhante ao que você era. Você vai refletir o seu desgosto que você tem com você mesmo, com você mesma, nos seus filhos. Do jeito que às vezes você pode ter sofrido ali anteriormente na sua vida, você não acha que isso é injusto? É bem justo, né? Então, por que não olhar para quem você é hoje, para o jeito que você está hoje, aceitar quem você é hoje? Porque se aceitar não não anula o fato, a necessidade de mudança caso você esteja em excesso de peso. Não anula o fato. Torna muito mais leve na realidade, porque você consegue lidar com o processo. Porque quando você está num processo de emagrecimento dura a vida toda, e eu já vou explicar o porquê. Quando você está num processo de emagrecimento, você não está aqui no presente com o corpo do futuro. Você está aqui no presente com o corpo do presente, com as suas dificuldades do presente. Você precisa lidar com o presente. Você não precisa lidar com o futuro. E para mudar as coisas do presente, você precisa amar quem você é no presente. Porque como que você vai trazer atos de autocuidado, transformações na sua rotina e hábitos e comportamentos, que é muito difícil, sem você se gostar? É difícil, concorda? Ai, Carol, mas é um processo muito difícil. Não tô falando que é fácil. Não tô falando que é fácil se aceitar. Mas é muito mais fácil quando você se aceita passar por um processo de emagrecimento leve, entendeu? E não desistir dele. Porque quando você fica só olhando para o futuro, só olhando pro que você pode conquistar esteticamente no futuro, isso torna tudo muito mais pesado. Porque às vezes você está esperando uma coisa num futuro que você nem sabe se vai ser daquele jeito mesmo. Você tá só esperando que seja, mas às vezes não. Carol, mas eu tô me baseando num corpo que eu tive anos atrás. Mas o seu corpo que você teve anos atrás, ele passou por muita história já. Às vezes você teve um filho, às vezes você envelheceu. Ah, às vezes não, você vai ter envelhecido, se foi anos atrás, né? Às vezes você passou por alguma questão, algum acidente, Deus o livre, mas que transformou aí o seu corpo de alguma forma, mudou um pouquinho. Você tem mais rugas, mais pintas. Então, não tem como voltar a ser exatamente como era antes. Então, se concentre no presente, a única coisa que você tem palpável para mudar, para transformar e para realmente aproveitar. O futuro é uma coisa muito subjetiva, você não o tem ainda e nem sabe se terá, entendeu? Então, para você conseguir seguir com o processo de emagrecimento, você precisa fazer isso, olhar para quem você é hoje e se aceitar e se cuidar, tá bom?
Por que que eu falei, para finalizar, que eu já falei um monte, por que que eu falei que o processo de emagrecimento ele dura a vida inteira? Porque uma vez que você entra no processo de emagrecimento, você precisa continuar com as ações que você tem aprendido para te ajudar a manter o seu emagrecimento. Não tem como você manter um emagrecimento depois para me embananei. Não tem como você manter o seu emagrecimento se você pensa na sua mente que quando você chegar no peso X, você vai voltar a ter os comportamentos que você tinha antes, a alimentação que você tinha antes. Sinto te informar, mas não vai. Porque se você hoje está no peso que não é adequado para a tua saúde e está te fazendo mal, você tem percebido isso, é porque por conta dos teus hábitos. Não é por conta da sua genética, do seu corpo, não sei o quê. Não, a gente ganha peso e gordura por conta dos nossos hábitos. Sedentarismo, um comer desregulado, um comer emocional, um padrão alimentar totalmente desajustado, e isso leva você ao excesso de peso, não é a sua genética. Ah, mas eu tenho facilidade de ganhar peso. Seus hábitos estão te proporcionando essa situação de agora. Então, se você emagrece, mudando os seus hábitos no decorrer do tempo, chega aqui e pensa, ai, vou voltar a fazer igual, você vai voltar para lá, se não pior. Ganhar peso é mais fácil quando você já chegou num peso alto e emagrece, é muito fácil você voltar para aquele peso. Muito fácil. Por isso que o processo de emagrecimento ele é para a vida toda. Você precisa manter-se consistente num comportamento que te promoveu esse emagrecimento. Por isso que hoje eu trabalho muito mais com o comportamento alimentar, com as raízes do comportamento. Claro que eu ensino sobre alimentação saudável dentro do meu tratamento, mas se você que está aí me assistindo já seguiu diversas dietas e voltou para a estaca zero, provavelmente é porque as dietas não funcionaram para você, concorda? Dieta sozinha não vai mudar teu comportamento alimentar. Seguir uma regra não vai mudar a tua cabeça. Você precisa mudar a sua mentalidade para aí mudar a sua ação, para aí você ter um resultado diferente, tá bom? Vamos acabar por aqui, senão eu vou falar demais. Eu sou muito empolgada com a minha área, eu amo demais cuidar de pessoas, principalmente com a minha profissão. E eu quero te convidar, caso você não conheça o método CT, a me chamar no WhatsApp ou lá no Instagram mesmo, para marcar sua consulta avaliativa, conhecer um pouco mais do método CT e também para que eu possa te conhecer e te apresentar um método que vai transformar a sua forma de comer e a sua forma de lidar com o processo de emagrecimento. Bom, é isso, um beijo e eu espero que você continue aqui comigo, se inscreva no meu canal e não esquece de me seguir no Instagram e também, caso você queira, me enviar uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo!